Amém. Boa noite, povo de Deus. Aí foi bom. Boa noite, povo do avivamento. Amém. Glória a Deus. Assim como o pastor falou, né? E nós tivemos aqui o testemunho dos irmãos. Nós tivemos aí 8 dias de avivamento total nas nossas vidas, né? E essa noite a palavra que eu quero compartilhar com os irmãos é justamente uma continuação daquilo que foram os 8 dias, né, a semana de avivamento, né? Durante a semana de avivamento nós tivemos 8 ministrações. Quem esteve aqui nas 8 ministrações? Amém? Você se lembra do tema das 8 ministrações? Vou dar uma colinha para vocês, se você tiver uma caneta, anote aí. Olha, no primeiro dia foi o pastor Haroldo, como começar o avivamento. No segundo dia, o pastor Elias Timóteo, o que é avivamento. No terceiro dia, das trevas para a luz, apóstolo Marcos Valério. No quarto dia, o que impede o avivamento, pastor Cristiano Lima, né, esteve nos ministrando. No quinto dia, como posso viver o avivamento, pastor Abadias Oliveira. No sexto dia, né, foram uma série de 3 mensagens, né? Estamos em luta, né? O primeiro dia, o sexto dia, foi lute por sua reputação. O segundo, lute por suas oportunidades. E no 8º dia, nós fomos ministrados, lute contra as suas limitações. Foi o bispo Márcio Meira que esteve ministrando, né, nas nossas vidas. Vamos glorificar a Deus por todas essas palavras que nós recebemos. Amém? Eu creio que você, se você esteve aqui, você recebeu, nem que seja um dia, você recebeu muito da parte de Deus. Amém? Né? E essa ministração, essa palavra que eu vou trazer para nós hoje, nasceu no primeiro dia, né, na mensagem do pastor Haroldo. Inclusive eu escrevi o rascunho dela todinho atrás do esboço, né? Então quando o pastor Haroldo estava ministrando ali, Deus começou a falar comigo e eu comecei a escrever, porque às vezes a gente esquece as coisas, né? Então, eu fiquei pensando, né, durante todos esses 8 dias, né, Deus está falando conosco. Tudo aquilo que foi ministrado aqui em cima, tudo aquilo que foi passado para nós, Deus, ele espera uma resposta de mim e de você, né? Deus, ele fica esperando o que é que nós vamos fazer com tudo aquilo que ele está trazendo para nossas vidas. Amém? Não é por acaso que Deus traz uma mensagem aqui para nós, seja no domingo à noite, seja na terça-feira, seja na quarta-feira lá na sua célula, na quinta, no sábado, nas redes. Deus sempre está falando algo aqui em cima para mim e para você. Mas e aí, o que nós vamos fazer com aquilo que Deus está falando conosco? Né? Como que nós vamos proceder a partir daquele momento que nós tivemos o conhecimento daquilo que Deus falou conosco? Eu não sei se assim é com você, mas comigo eu fico pensando. E pensando sobre isso, Deus me deu essa ministração. Deus me deu essa palavra para compartilhar com os irmãos. Eu sei que ela primeiro falou comigo, depois falará com a igreja, eu creio assim. Falará com aquele que vai assistir depois no YouTube, aquele que vai compartilhar. Amém? Aquele que depois, durante a semana, vai pegar o esboço lá, ele vai se lembrar de algo. Deus vai falar de alguma forma com você. Amém? Então você está vendo aí essa imagem, um jovem rapaz com uma mochila nas costas, né? E ele tem o que aí? É um alvo, né? Ele não está olhando para um alvo? Tem uma seta ali no final dessa rodovia aí. Então assim, Deus olha para mim e para você. Nós temos um alvo. E pensando, como que eu poderia exemplificar isso para nós nessa noite? Né? Qual personagem da Bíblia poderia exemplificar para a gente nessa noite? Porque nós fomos avivados, não fomos avivados durante essas 8 ministrações? Amém? Você não recebeu aí poder do céu, mas aí você vai pegar esse poder e vai continuar da mesma forma, do mesmo jeito, vivendo as mesmas situações que você vivia anteriormente a isso? Não. E nada melhor para exemplificar isso do que a vida de Paulo, do apóstolo Paulo. Porque se você for analisar e estudar um pouco da vida de Paulo, Paulo foi alguém que começou errado, muito errado,
mas porque ele tinha algumas convicções, e terminou que ele escreveu quase metade do Novo Testamento, né? Você lê aí as cartas que Paulo escreveu a várias igrejas. Então, assim como Deus usou Paulo, Deus quer usar a mim e a você. Amém? Deus quer usar a sua vida, né? E talvez você não vai escrever lá uma carta, a terceira carta a Coríntios, né? Mas você vai escrever uma nova história aqui no bairro de Petrópolis, você vai escrever uma nova história lá no seu local de trabalho, você vai escrever uma nova história lá dentro da sua casa, você vai escrever uma nova história lá no seu bairro, aonde você estiver, você vai escrever uma nova história. Porque o Espírito Santo está com você. Deus está com você. Jesus aposta em você. Então você é a resposta para esse mundo. Você é a resposta para as pessoas que estão aí fora, que ainda não conhecem o Evangelho, que ainda não conhecem Jesus, que ainda não conhecem o reino de Deus. Amém? Então você e eu somos o Paulo dessa geração. Deus está contando comigo e com você. Amém? E para que você possa continuar essa caminhada, para que você possa ser como Paulo, né? Nós vamos hoje ver 4 tópicos. Como eu posso completar a minha carreira, né? Em 2 Timóteo, no capítulo 4, verso de número 7, a palavra de Deus ela diz assim: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Paulo estava aqui já na iminência da sua morte, e como ele tinha um relacionamento tão grande com Deus, ele já estava prevendo que ali já eram os seus últimos dias. Mas o interessante é que, será que quando nós estivermos na iminência do nosso fim, dos nossos dias, nós vamos poder falar isso que Paulo disse aqui? Porque é algo tremendo. Eu não sei quanto a você, mas todas as vezes que eu leio esse texto, ele me instiga, ele me confronta, porque eu tenho uma missão, você tem uma missão, nós temos uma missão. E aí talvez você possa dizer, mas qual é a minha missão? Se você ainda não sabe qual é a sua missão, pelo menos uma, todos nós aqui temos em comum. E é essa que nós vamos ler aqui agora, em Mateus, no capítulo 28, os versos 18 e 20, a palavra de Deus ela diz assim: então Jesus aproximou-se deles e disse: foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão, façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer tudo o que ordenei a vocês, e estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Amém? Se você não sabe qual é a sua missão, se você ainda não entendeu qual é a missão que Deus tem para você, eu e você temos uma missão em comum, que é de ministrar, que é de pregar, que é de levar o Evangelho para todas as pessoas, para todas as nações, para o seu bairro, sua cidade, seu estado, seu país, fora do país, aonde você estiver. Essa é a minha e a sua missão, é de levar a palavra de Deus, é de comunicar às pessoas que ainda não têm a Deus, tudo aquilo que Deus pode fazer na vida delas. Amém? Então, se você estava aqui nessa noite e imaginava que não tinha nenhuma missão, a sua missão primordial é essa, é levar as boas novas de salvação para aqueles que estão precisando, para os perdidos. Amém? Mas, para a gente continuar aí, o tema da nossa mensagem hoje, eu nem tinha falado, né? É complete a sua carreira. Ou então complete a sua missão, complete seu propósito, né? Eu coloquei carreira aqui que era para linkar com o texto que nós acabamos de ler. Paulo, ele tinha uma missão. E no texto que nós acabamos de ler, ele categoricamente ele fala assim: eu completei a minha missão. Ou seja, ele estava prestando contas com Deus, né? E deixou isso explícito para aqueles que iam ler aquela carta, de que ele fez de tudo para entregar, devolver a Deus aquilo que Deus confiou nas mãos deles. Então assim é comigo e com você. Deus ele tem uma missão comigo e com você. Você tem um propósito. Você não está aqui por acaso. Nós não estamos aqui por acaso. Então, nós vamos ver hoje 4 pontos do que nós precisamos fazer para que a gente possa completar a nossa missão, para que a gente possa completar
o nosso propósito. E tudo aquilo que Deus fez na semana passada não foi por acaso, é para que a gente pudesse continuar, ou então para que nós pudéssemos iniciar a nossa carreira. Existe aí, como você está vendo nessa figura aí, existe toda uma estrada a nós percorrermos. Eu creio que Deus ainda não vai nos levar amanhã, amém? Mas se Ele não for nos levar amanhã ainda, é porque Ele tem propósito, planos, e a nossa carreira ainda vai ter que ser completa, amém? Então nós vamos aqui ver 4 pontos em que, através da vida do apóstolo Paulo, nós podemos nos arraigar para que nós possamos completar a carreira que Deus tem proposto para mim e para você, amém? Então aí, para completar a sua carreira, você precisa, número 1, todos receberam o seu esboço? Receberam o esboço aí? Amém? Quem estiver precisando, levante a mão aí que as irmãs ali atrás vão ajudar você. Amém? Mas para você completar a sua carreira, número 1, você precisa ter um encontro verdadeiro com Jesus. Ter um encontro verdadeiro com Jesus. O texto que está em Atos, no capítulo 9, os versículos 3 e 5, a palavra de Deus diz assim: seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor, e caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: quem és tu, Senhor? E a resposta foi: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Ter um encontro verdadeiro com Jesus. Se nós formos analisarmos aí todos os capítulos anteriores, você pode dizer que Paulo era um cristão, que Paulo era alguém que era do reino de Deus, mas ele estava vivendo uma cegueira espiritual. Ele não estava realmente no propósito que Deus tinha para a vida dele. E aqui, quando ele está a caminho de Damasco, né, Paulo era um assassino. Alguns capítulos anteriores ele tinha compactuado com o assassinato de Estevão. E ele estava indo para Damasco porque ele estava pensando em matar outros cristãos lá. Então, a sede dele de ir para aquela cidade era para tentar destruir aqueles que estavam vivendo conforme o que um profeta tinha deixado. Esse profeta era Jesus. Mas aqui no caminho, muitos dizem que ele caiu do cavalo, né? Eu não achei nenhum texto dizendo que ele caiu do cavalo, né? Só disse que ele caiu. Amém? A palavra de Deus diz que uma luz forte, um clarão, e começa a falar com Paulo ali naquele lugar. E Jesus fala assim para ele: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ali ele começa a ter um novo entendimento. Há quem diga que todos aqueles que têm um encontro com Jesus, a sua vida nunca mais será a mesma. A minha foi no dia 8 de abril de 2007. De lá para cá nunca mais foi a mesma. Eu não sei se você guarda isso na sua lembrança. Eu me lembro do horário, era 9h15 da noite. Eu lembro que não foi eu que levantei a mão, eu não sei qual dos anjos levantaram a minha mão, porque o pastor disse assim: tem um jovem ali atrás. Quando eu olhei, era eu que estava com a mão levantada. Mas naquele dia, eu também caí de um clarão que veio a mim naquele dia. E a minha vida mudou naquele dia. Então todos nós, não sei se você já teve um encontro verdadeiro com Jesus. É por isso que o primeiro ponto é esse. Você precisa ter um encontro verdadeiro com Jesus. Talvez você passou por uma experiência, você teve algo que foi forte, mas o encontro verdadeiro você não teve. E nós vamos ver que esse encontro, ele foi tão tremendo que mudou toda a história. Talvez você está aqui hoje porque Paulo teve um encontro verdadeiro com Jesus. Porque talvez alguém evangelizou com você lendo uma das cartas de 1 Coríntios, 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, 1, 2 Timóteo. Alguém talvez leu 1 Tessalonicenses para você. Alguém leu algum dos versículos que o irmão Paulo escreveu e você está aqui hoje. Então aquele encontro que Paulo teve ali não mudou somente a história de Paulo, mas mudou a vida de muitas pessoas. Talvez tenha mudado a sua. Então é por isso que a
primeira coisa que nós precisamos para que nós possamos completar a nossa carreira é ter o encontro verdadeiro com Jesus. Se eu não tivesse tido um encontro verdadeiro com Jesus, talvez eu não estaria aqui ministrando para você nessa noite. Porque naquele dia 8 de abril teria sido só mais uma emoção ou algo diferente que aconteceu naquela noite e talvez na segunda-feira não tivesse acontecido nada na minha vida. Mas naquele dia foi realmente um encontro com Jesus. E mudou completamente toda a minha história. Toda a história da minha família, da minha descendência. Então, a primeira coisa que nós precisamos para completar a nossa carreira é ter um encontro com Jesus. E quando eu tive aquele encontro com Jesus, eu comecei a entender que Ele tinha um plano para a minha vida. Eu tinha uma carreira a percorrer a partir daquela segunda-feira, amanhã do dia seguinte. Então muita coisa mudou a partir daquela manhã, a partir daquela noite que eu fui dormir. E hoje eu estou aqui com você, lutando todos os dias para que eu possa completar a carreira que o Senhor colocou proposta diante de mim. Eu vivo por isso. Eu vivo para que eu possa completar a carreira e ser como Paulo, dizer que eu combati o bom combate, que eu completei a carreira e eu guardei a fé. E o meu desejo é que isso seja também o seu estilo de vida, porque o cristão ele tem que ter isso como estilo de vida, completar o propósito de Deus, completar o propósito pelo qual Deus plantou você nesse mundo. O primeiro é para adorar a Ele, mas o segundo é para fazer com que Ele seja glorificado através da sua vida. Nós estamos aqui para glorificar a Deus através das nossas vidas, das nossas atitudes, daquilo que nós falamos, dos nossos olhares, de tudo. Essa é a nossa missão, glorificar a Deus através de tudo aquilo que nós fazemos. E Mateus, no capítulo 4, versos 19 e 20, a palavra de Deus diz assim: E disse Jesus: Sigam-me, e eu os farei pescadores de homens. No mesmo instante, eles deixaram as suas redes e o seguiram. Quantos daqui já ouviram a voz de Jesus dizendo: Siga-me, siga-me, venha fazer a minha vontade, venha cumprir o meu querer. Todos nós temos um plano já traçado para nossas vidas. Os nossos dias todos já foram escritos. Mas talvez nós estamos num capítulo à parte daquilo que Deus tinha escrito, porque em algum momento nós tomamos a decisão e nós tomamos as rédeas nas nossas mãos e aí Deus só fica olhando. Ele não vai cumprir o propósito dele, enquanto nós não entregamos totalmente o controle nas mãos dele. Então Deus ele quer completar a boa obra que Ele já começou na sua vida. Ele quer completar a carreira que Ele propôs para você. Não é igual a minha, não é igual a do apóstolo Paulo, mas eu tenho certeza que Ele já preparou para você uma carreira, e Ele quer que você complete essa carreira. Ele quer que você seja como Paulo, você entregue, devolva a Ele aquilo que Ele colocou nas suas mãos. Amém? Seja assim nas nossas vidas, mas número 2, para completar a sua carreira, você precisa entender o propósito de Deus para a sua vida. Entender o propósito de Deus para a sua vida. Como eu disse anteriormente, aquele homem que foi visitado por Jesus ali, Saulo de Tarso, aquele homem era um assassino, era alguém que estava perseguindo, era alguém que não tinha boa fama pelo que ele fazia. Mas aqui nós vamos começar a ver que ele começa a entender os propósitos de Deus para a vida dele. Ele começa a entender aquilo que aquele Jesus ao qual ele perseguiu. E aí eu quero deixar um asterisco aqui para você. Eu sei que você como cristão talvez já tenha sofrido perseguição,
já tenha sofrido calúnia, já tenham falado mal de você, alguém chamou você de fanático, de doido, louco, que você está entregando as suas coisas para a igreja, que você está entregando o seu dinheiro para o pastor. Lá no primeiro tópico nós vamos ver que o próprio Jesus diz assim: eu sou Jesus a quem tu persegues. Saulo ele não estava perseguindo Jesus, ele estava perseguindo aqueles que se diziam cristãos, aqueles que seguiam a Jesus. Mas Jesus fala aqui na primeira pessoa: eu sou aquele a quem tu persegues. Então quero dizer para você que se tem alguém te perseguindo, se tem alguém que está tentando fazer algo contra você, ele não está tentando fazer contra você, ele está tentando fazer contra Jesus, contra Deus. Ele não está perseguindo você, porque você tem alguém a quem você pode colocar nas mãos dele tudo aquilo que estão fazendo com você, e é ele que vai advogar por você. Você tem um advogado, você tem um juiz. Então, se você está passando por isso, não se preocupe. Deus ele está tomando conta de você. Deus ele está preparando para você o dia em que você vai ver a justiça dele se manifestar na sua vida. Amém? Então, entender o propósito de Deus em Atos, no capítulo 9, os versículos 15 e 16, a palavra de Deus ela diz assim: mas o Senhor lhe disse: vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel, pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Amém? Muitos eles se veem como alguém que não é, ou como alguém que não pode, ou como alguém que não vai alcançar. E aqui Deus está falando com Ananias, e até em algum dos momentos Ananias fala assim: não, mas esse cara aí, ele está matando os cristãos. O senhor não sabe o que ele está fazendo? Como que ele é terrível? Mas olha o que Deus fala para Ananias: é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e os reis. Eu não sei se você entrou aqui nessa noite e você está nessa condição de achar que você não é, que você não pode, que você não vai conseguir, que você não vai alcançar. Eu quero dizer para você que Jesus fala com você nessa noite e diz: você é um instrumento escolhido para levar o meu nome aos gentios, aos reis, aos becos, aos valados, lá dentro o seu local de trabalho, dentro da sua casa, lá onde você estuda, aonde você estiver, dentro do Uber, dentro do carro. Deus quer usar você. Você é instrumento de Deus. Não foi só com Paulo. Deus chamou você. É por isso que você está aqui nessa noite. Não é só porque você está cumprindo algo religioso, não. O Espírito Santo tem falado com você. Deus tem falado com você. E você é um instrumento, e é um dos melhores instrumentos que Deus tem para usar nessa cidade, para usar nessa cidade, nesse estado, nesse país. Você é o que tem de melhor. Você é quem Deus achou de melhor, e Ele quer usar você. É por isso que você está aqui nessa noite, é por isso que você tem passado por algumas situações, porque Deus está forjando você, Deus está preparando você. O que você vai viver daqui para frente não é algo do acaso, Deus está te preparando. Saulo não era. Talvez Saulo era um improvável, aquele que estava matando, aquele que estava perseguindo, aquele que estava acabando, tentando acabar. Mas Deus vem e fala com Ananias: olha, esse aí é um vaso para mim precioso. Talvez você já tenha passado por isso, ou você está passando por isso hoje. Mas Deus quer dizer para você que você é um instrumento escolhido. E Ele tem afiado esse instrumento da melhor forma possível. É por isso que você tem recebido palavra. É por isso que Deus está te incomodando de madrugada. É por isso que você abre o seu celular lá, tem uma palavra de Deus para você. É por isso que você passa em algum lugar e Deus está falando de alguma forma com você. Porque você é escolhido, você é escolhida.
E você é o melhor que Deus tinha. Você era o melhor que Deus tinha para usar aqui nessa terra. E Ele quer usar você. Então, tome posse dessa palavra. Tome posse da palavra que Deus está ministrando a você nessa noite. Se alguém falar algo contra você, não fale assim, porque eu sou filho querido de papai. Eu sou filha querida de papai. Eu sempre falo isso. Sou filho queridinho de papai. É por isso que às vezes eu me acho, porque eu sou o melhor filho dele. E é assim que você tem que andar. Você é o melhor filho de Deus. Você é a melhor filha de Deus. Deus não te tirou lá de onde você estava por acaso, não. É porque Ele quer ver os filhos e as filhas dele nos lugares mais altos possíveis. É assim que Deus olha para você. Mas nós temos um inimigo. E ele vai fazer de tudo para que você não tome posse dessa palavra. Para que você não viva o que Deus tem para você. Para que você não ache o que você é. Ele vai ter uma luta diária do inimigo contra você. Mas tome posse, porque Deus é com você. Você é o melhor instrumento que Ele tem para usar. Em Jeremias, no capítulo 29, o verso de número 1, vamos ler o que a palavra de Deus diz aí? Vamos lá? Amém? Amém? Você crê nessa palavra? Deus quer dar o futuro que você anseia. Você não entendeu. Deus quer dar o futuro que você anseia. Glória a Deus. Você tem que tomar posse. Você é queridinho, é queridinha de papai. Amém? Viva dessa forma. Tome posse dessa palavra. Porque é assim que Deus vê você. E assim é como Deus quer ver você andando. Amém? Número 3, para completar a sua carreira, você precisa perseverar na carreira da fé. Perseverar na carreira da fé. Em Romanos, no capítulo 3, os versos de 3 a 5, a palavra de Deus diz assim: não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz a perseverança, um caráter aprovado, e o caráter aprovado é a esperança. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Amém? Paulo, ele passou por muitas coisas, por muitas tribulações. Ele foi preso, ele foi açoitado, ele foi caluniado. Paulo passou por muitas situações. Mas lá em 2 Coríntios ele escreve assim: a nossa leve e momentânea tribulação produzirá em nós um peso de glória. A nossa leve e momentânea tribulação. O que você tem passado? O que você passou até hoje? Você já fez uma retrospectiva da sua vida? Muitas das vezes eu faço uma retrospectiva daquilo que eu passei. Antes de 2007, ali de abril, de eu chegar nesse lugar, na Igreja Batista de Petrópolis, a famosa IBAP. Antes de eu chegar naquele domingo à noite ali, naquele dia eu tinha tomado algumas cervejas. Eu tinha escutado Iron Maiden, Megadeth. Eu era black metal. E eu já tinha feito algumas coisas. E no começo desse ano, o pastor Haroldo me liga e diz: olha, tem uma pessoa para você fazer o curso de batismo com ele. E esse jovem era o Anderson, que não está aqui hoje. Creio que ele está assistindo aí no YouTube. E eu falei: amém, vou marcar com ele. Marquei com ele e comecei a fazer a classe de batismo com ele. E durante as aulas ali, fui contando um pouco da minha história para o Anderson. E eu fui vendo assim, tudo aquilo que eu tinha passado foi experiência para que eu pudesse usar
estava chegando ali no momento de eu usar com alguém que viveu algo parecido. Eu pude compartilhar ali com o Anderson, aumentar um pouco a fé dele. Para resumir, o Anderson vai fazer menos de um ano caminhando conosco aqui. O Anderson já fez o curso de cura e libertação da alma. Ele já fez o curso de intercessão. O Anderson é capelão. Ultimamente ele fez um curso de capelania. E aí eu vejo o quanto ele cresceu durante menos de um ano. E eu glorifico a Deus porque eu pude estar ali do lado dele e de alguma forma aumentar um pouco a fé dele. Contar um pouco da minha experiência. Nem tudo aquilo que você está passando de ruim é porque Deus não gosta de você, é porque Deus se esqueceu de você, não. É porque Deus está te dando know-how. A gente ouve muito isso lá na empresa onde eu trabalho. Quem tem know-how é o cara que ele está acima daquela situação. Ele já tem muita experiência, então ele pode até te dar treinamento daquilo que ele já passou. É isso que Deus quer fazer com você. Talvez você está passando por esse momento hoje, não é para que você venha sucumbir, não é porque Deus já quer te levar, não. Deus ele está brilhantando tem algo. Quando a gente vê o nosso irmão Anderson aí, acho que com umas 3 semanas de convertido, ele já estava pregando no YouTube, em live no Instagram. Loucura. É como Paulo, quando nós vamos nos aprofundando aqui no capítulo 9 de Atos, Paulo ficou cego, já virou crente pentecostal, ele começou a jejuar, ele passou alguns dias jejuando, porque Deus ia falar com ele. Quando Ananias foi lá e impôs as mãos sobre ele, no próximo versículo diz que ele já estava saindo na cidade ali para pregar Jesus. Ele tinha acabado de receber o Espírito Santo. Então, Deus ele não está esperando que você esteja 100%, ou que você seja expert, não. Ele quer usar você agora. Ele quer usar você hoje. Talvez hoje você vá voltar para casa de Uber e quando você entrar no Uber, aquele homem ou aquela mulher vai estar precisando de uma palavra. E você tem a palavra. Está dentro de você a resposta para ele. Está dentro de você a resposta para ela. Deus só vai colocar alguém diante de você, porque Ele sabe que você já tem a resposta, que você é a resposta. Deus quer usar você. É por isso que Deus tem falado com você. É por isso que o Espírito Santo tem te levado a cada dia mais a buscar a santidade, a cada dia mais a conhecer o Senhor. É porque é você, querido. Não é só o pastor Haroldo, não é só a pastora Daniele, não. É você, vai começar em você. Saulo era um assassino, era um homicida. Mas logo depois de ter um encontro com Jesus ali, ele já começou a fazer a obra. Ele já começou a sua carreira, a cumprir a sua carreira. E é por isso que nós podemos ler hoje aquele texto que nós lemos no início aqui. Combati o bom combate. E não foram combates fáceis, não. Ele teve muitos combates. Quando você lê que está Paulo e Silas lá naquela prisão, se você for buscar um pouco mais a fundo, aquele texto diz que eles foram açoitados. E alguns históricos dizem que a pessoa que era açoitada, ela era açoitada sem roupa. Ele levava 39 cotadas com uma corda onde tinha vidro, ossos. Então talvez, os históricos dizem isso, mas Paulo e Silas estavam nus naquela prisão. Eles estavam todos ensanguentados porque eles tinham sido muito açoitados. Mas eles decidiram louvar a Deus dentro daquele lugar. E Deus do céu começou a se manifestar. O céu começou a mudar, porque 2 homens loucos por Deus, acharam e fizeram algo diferente dentro daquela prisão. Eles começaram a louvar, mesmo diante da situação que eles estavam passando. Talvez eles estavam nus, eles foram colocados naquele lugar injustamente,
Mas eles começaram a cantar louvores e o céu começou a tremer. As cadeias daquele lugar começaram a tremer, começaram a quebrar aquelas paredes. As celas começaram a abrir. O sobrenatural começou a acontecer. E é isso que Deus quer fazer com você. Ele quer mostrar para você o sobrenatural. Ele quer fazer você viver o sobrenatural. Mas você precisa tomar atitudes. Você precisa tomar decisões. Não é o seu líder que vai tomar a decisão por você. Não é o seu pastor que vai tomar a decisão por você. Não é o bispo, o apóstolo, o pastor que vai vir aqui que vai tomar a decisão por você. Você tem que tomar a decisão. Paulo tomou uma decisão. Ele decidiu que a partir daquele momento que ele teve um encontro com Jesus, ele ia servir aquele Jesus que apareceu para ele ali no caminho de Damasco. E aí você vê tudo aquilo que aconteceu, fora aquilo que não deu para colocar nas cartas que ele escrevia. Essa é a história que Deus quer ter com você também. É isso que Deus quer fazer com você também. Mas você precisa perseverar. Você precisa perseverar. Você não pode se dar por vencido. Você não pode abandonar, de olhar para trás, dizer eu não vou conseguir, não é para mim, não é comigo. Muitas pessoas estão desistindo do seu chamado, estão desistindo dos seus filhos, estão desistindo da sua família, estão desistindo da sua carreira, estão desistindo de alcançar o seu lugar na academia. Deus, Ele não quer um exército de pessoas que vão olhar para trás e vão desistir. Ele quer que você persevere. Ele quer que você prossiga. É por isso que em Filipenses, no capítulo 3, os versos 13 e 14, Paulo escreve assim: irmãos, não penso que eu mesmo já o tenho alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio da chamada celestial de Deus em Cristo Jesus. Ele prossegue. Não é aquilo que aconteceu com ele ontem, não é aquilo que aconteceu com ele há 1 ano atrás, há 2 anos atrás. Não é o que aconteceu com ele que fez com que ele parasse, mas ele diz: eu prossigo para o alvo. Qual é o seu alvo? Onde você tem fixado o seu alvo? Você tem olhado para baixo? Você está fixando os olhos no chão? Você não vai conseguir enxergar o que Deus tem para o seu futuro. Você não vai conseguir enxergar aquilo que Deus tem preparado para você. Por isso, não desista, persevere na carreira da fé. E para que nós venhamos finalizar, para completar a sua carreira, você precisa, número 4, receber a unção de Deus para a sua vida. Receber a unção de Deus para a sua vida. Em Atos, no capítulo 9, os versos de 17 a 20, a palavra de Deus diz assim: então Ananias foi, e entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor me enviou a saber o próprio Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperes a vista e fiques cheio do Espírito Santo. Imediatamente lhe caíram dos olhos como umas escamas, e tornou-se a ver. A seguir levantou-se e foi batizado. E depois de ter se alimentado, sentiu-se fortalecido. Então permaneceu em Damasco alguns dias com os discípulos, e logo pregava nas sinagogas a Jesus, afirmando que este é o Filho de Deus. Você precisa receber a unção que Deus tem para derramar na sua vida. Saulo, ele entendeu o que Deus tinha para ele, e ele completou aquilo que Deus falou para ele ali naquele caminho. Faça dessa forma e dessa forma. Talvez hoje eu e você não estamos vivendo aquilo que Deus tem para nós, porque nós não estamos fazendo como Deus tem falado conosco. E você sabe que Deus tem falado com você, porque Saulo não conhecia Jesus.
Saulo não sabia quem era Jesus. Inclusive, ele estava perseguindo Jesus. Mas o Espírito Santo começou a agir na vida de Saulo. Eu creio que o Espírito Santo já começou a agir na sua vida também. Mas o problema é que nós somos teimosos naquilo que Deus quer e tem para nós. E isso faz com que eu e você não vivamos nem 5% daquilo que Deus preparou para nós. Então, você precisa receber a unção que Deus tem para a sua vida. A palavra diz que Saulo passou alguns dias ali e logo ele já foi para Damasco e logo pregava nas sinagogas a Jesus. O que é que nós estamos esperando para anunciar as boas novas de salvação? Para que nós possamos ver o avivamento alcançando não somente a nossa casa, não somente a nossa vida, mas alcançando o meu amigo de trabalho, alcançando o meu colega de escola lá, de faculdade, o meu vizinho, e muitas das vezes a gente diz assim, esse vizinho é atribulado. Não. Deus tem avivamento para a vida dele também. Ele também é um instrumento precioso para o Senhor, só que ele não sabe disso ainda. E Deus quer usar você para falar isso para ele, para anunciar essas boas novas para ele, ou então para ela. Se coloque como um instrumento precioso nas mãos do Senhor, porque Deus quer usar a sua vida. Porque Deus quer fazer com que Ele seja glorificado através da sua vida. Faça isso. Em 1 João, no capítulo 2, o verso de número 20, a palavra de Deus diz assim: mas vocês têm uma unção que procede do Espírito Santo, e todos vocês têm o conhecimento. Você tem a unção. O Espírito Santo já colocou sobre você, está dentro de você. Em 2 Coríntios, o capítulo 1, os versículos 21 e 22, diz assim: ora, é Deus que faz com que nós e vocês permaneçam firmes em Cristo. Ele nos ungiu, nos selou como sua propriedade e pôs o seu Espírito em nossos corações como garantia do que está por vir. Você é selado com o Espírito Santo. O Espírito Santo está com você, já tem selado você.